Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de comportamentos que fecham portas, né? Como você transformar a sua vida, a sua realidade, o seu ambiente através de comportamentos, né? E nós estamos aqui no nosso segundo vídeo falando do nosso manual Comportamentos que Fecham Portas. Entenda porque você não dá certo, tá? Como eu não dei certo em muitas coisas, como foi dito no último vídeo, tá? E hoje nós vamos falar de um assunto relacionado a comportamentos que fecham portas muito importante, um comportamento terrível que tem um poder estrondante de acabar com relacionamentos na sua vida, fechar portas literalmente, e até mesmo aquelas portas que você quer entrar, vai ser quase que impossível você conseguir destrancar uma porta dessa de oportunidade executando esse tipo de comportamento. Para você que tiver curiosidade, no último vídeo nós falamos de comportamento também, né? Falamos de um comportamento muito destrutível também na vida das pessoas, né? Nós falamos de não ser inconveniente, né? Para um comportamento terrível, quando uma pessoa é inconveniente, ela fecha muitas portas. E hoje vamos dar seguimento aqui a esse comportamento aqui que tem um poder destrutível na tua vida, tá? Não seja irredutível, não seja irredutível, irredutível. Grava essa palavra, tá bom? Não seja irredutível. Eu vou explicar o que é isso. O que é uma pessoa irredutível? Uma pessoa que tem comportamentos e hábitos irredutíveis. O que seria comportamento? Comportamentos são a repetição, né, de situações, de ações, né, de reações que faz com que isso se torne um hábito. De tanto você repetir aquela ação, aquilo se torna um hábito. Ou seja, tanto você repetir um determinado comportamento, vai chegar um momento que aquilo vai se tornar um hábito e você vai começar a externalizar ele em todos os locais que você estiver, diante de todas as pessoas que estiverem com você, né? Em ambientes, trabalhos, igrejas, restaurantes, em qualquer lugar você vai começar a ser irredutível, tá bom? Não só irredutível, como qualquer outro comportamento que nós vamos discutir aqui ao longo desses vídeos, tá bom? Então vamos lá. Uma pessoa irredutível, pessoal, para nós começarmos, é aquela pessoa que não dá o braço a torcer, sabe? É a minha opinião, é o meu jeito de pensar, é o meu jeito de agir, e não adianta você usar qualquer tipo de argumento contra aquilo que eu estou falando que não vai funcionar. Eu não arredo o pé da minha opinião, eu não mudo de opinião, não tem nenhum tipo de argumento que você possa usar que possa mudar a minha maneira de pensar. Uma pessoa irredutível é mais ou menos isso, tá bom? Agora para pensar, uma pessoa que se comporta dessa forma várias e várias vezes, tornando disso um hábito, num relacionamento, por exemplo, num casamento. Imagine o porre que seria aguentar uma pessoa por 20 anos, onde essa pessoa, ela nunca aceita que está errada, ela nunca aceita que ela se equivocou, que ela errou, que ela, sabe, não analisou direito aquilo que ela falou, aquilo que ela argumentou, aquilo que ela pensou. Na mente dela, ela sempre está certa, a opinião dela é sempre a correta, e é a opinião dela que vai fazer com que tudo ande, com que tudo prospere. É uma pessoa que não erra, literalmente. Essas pessoas pensam dessa forma, uma pessoa irredutível. Geralmente é uma pessoa sabe, desagradável, como nós falamos no último vídeo, né, falando de uma pessoa inconveniente. Geralmente essa pessoa é desagradável, ela é desagradável você conversar com ela, você expor opinião diante delas, porque ela vai sempre menosprezar aquilo que você está falando, ela não vai dar importância para sua opinião de forma alguma. Geralmente, quando essa pessoa chega em reuniões de famílias, todo mundo já fala: vixe, já chegou o chato. Nossa, já chegou o certão. Nossa, já chegou o dono da verdade. Nossa, já chegou a quarta pessoa da Trindade. Eu falo muito disso aqui nesse capítulo, nesse livro. São pessoas
que geralmente parentes, amigos, né, conhecidos não querem entrar em alguns tipos de discussão com ela, por exemplo, sobre política, não entram em questões religiosas, não entram em questões de relacionamento, né? Não entra em questões sobre trabalho, porque sabe que no final de toda aquela conversa, essa pessoa vai ser certa naquilo que ela está argumentando, somente a opinião dela vai valer e a sua vai ser descartada. E perigoso ainda sair de uma forma ali alterada e brava, porque você às vezes talvez vai querer também impor a sua opinião, e ela vai ficar super furiosa, vai falar, não quero conversar mais com você não. Geralmente a pessoa irredutível, ela tem ali uma tendência a partir para uma certa agressividade, tanto verbal quanto às vezes física, tá? Uma pessoa que não aceita ser contrariada em nenhum nível, tá? Então, se você é essa pessoa, eu já tive traços de irredutividade, já fui religioso algumas vezes, na questão também de política, sabe, na questão do trabalho, em alguns pensamentos, eu já tive alguns preceitos, né, preconceitos ali irredutíveis, que eu não dava o meu braço a torcer, é minha opinião e ponto. Se você aceitar, problema seu. Se você não aceita, é claro, gente, existem coisas que não, vamos abrir aqui um parênteses, né, existem coisas na nossa vida que, claro, nós precisamos ser irredutíveis, né, em algumas situações. Eu vou dar um exemplo, princípios, coisas que foram ensinadas pelos seus pais. Para quem segue princípios bíblicos, por exemplo, também são princípios que você tem ali, que é aquele algo que direciona a sua vida, sabe, aquilo que mantém a sua vida nos eixos, em um trilho. Então são coisas que são coisas na sua vida que você não pode mesmo abrir mão, sabe, por qualquer outro tipo de argumento que as pessoas venham tentar derrubar esses princípios. Tirando isso, cara, você tem que estar aberto à opinião, você tem que respeitar a opinião dos outros, mesmo você sendo irredutíveis com seus princípios, né, com a sua fé, com a sua opção política, opção sexual. Claro, você tem que ser ali irredutível em relação ao que você quer mudar ou não, beleza. Mas você não pode ser irredutível ao ponto de querer empurrar tudo aquilo que você é, ou sabe, ou vive, goela abaixo de outras pessoas, porque isso começa a expelir pessoas de perto de você, isso começa a afastar as pessoas e começa a fazer com que você perca relacionamentos, começa a fazer com que você perca oportunidades que geralmente vêm por pessoas. São pessoas que geralmente abrem as portas para nós. Já viu quando você bate numa porta assim, na casa de alguém? Quem que vem abrir a porta para você? Não é uma pessoa? Então, são pessoas que abrem e fecham portas para nós. Então nós temos que desenvolver uma sabedoria para entender que precisamos talvez ser irredutível a situações, né, que ferem ali os nossos princípios, mas porém não ser irredutível na questão de querer empurrar goela abaixo também as nossas coisas para a vida de outras pessoas, falando que elas estão erradas, falando que da forma que elas pensam não é correto, entendeu? O que elas fazem é um absurdo. Isso você ser irredutível, tá bom? No ano de 2019, pessoal, é legal falar sobre essa questão de ser irredutível. Eu li um livro chamado Blink. Eu aconselho a vocês lerem esse livro, vai abrir a sua mente para muita coisa, tá bom? E nesse livro, lá tem uma pesquisa de um psicólogo chamado John Gottman, lá da Universidade de Washington, né? O autor desse livro, Blink, é o Malcolm Gladwell, acho que é assim que se pronuncia o nome dele, Malcolm Gladwell. E lá ele fala desse psicólogo John Gottman, né, que fez um experimento lá na Universidade de Washington. Ele decidiu assim tentar descobrir o que levava as pessoas a se separarem ou continuar com um casamento ali por 10, 20, 30, 50 anos, tá? O que ele fez?
ele chamou ali para uma pesquisa, né, jovens casados, pessoas que tinham acabado ali de se casar, novinhas, tá bom? E colocavam essas pessoas sentadas, uma de frente para a outra, a cerca de 1,5 m assim, uma da outra, mas essas pessoas estavam com um monte de câmeras voltadas para ela, filmando tudo o que elas falassem, né, microexpressões, sabe, que as pessoas fazem com o rosto, com a boca, sabe, situação de raiva, de desdém, qualquer coisa que ele pudesse filmar, essas câmeras pegavam. E fora isso, tinham muitos eletrodos ali colado na cabeça do casal, no coração, né, no pulso, para pegar batimentos cardíacos, respiração, né, mudança de respiração e tudo mais, gestos. E ele fez essa pesquisa. E depois de vários e vários anos pesquisando casais, né, ele criava ali, né, uma lista dos casais que tinham passado por essas sequências, né, e ficou há anos, né, investigando essas pessoas, vendo como que andava o casamento delas, né. E depois de muitos anos, a equipe dele conseguiu mapear todos os tipos de microexpressões faciais, tensões na voz, sabe, gestos com as mãos, com o corpo, né, alteração de voz e tudo mais. Eles começaram, né, a entender que algumas pessoas, alguns casais que desempenhavam determinados tipos de microexpressões faciais, alterações de vozes, e outros que não, expressavam algum tipo de sentimento, algum tipo de situação naquela conversa ali de 15 minutos. Ele pedia para que as pessoas conversassem durante 15 minutos, tá? Sobre qualquer coisa da casa, qualquer coisa do relacionamento deles. Daí ele entendeu que após 15 anos de pesquisa, né, os casais que externalizavam ali comportamentos com o cônjuge que falavam assim que eles estavam tipo sendo arrogantes, né, soberbos, irredutíveis, esses casais após 15 anos já haviam se separado, né? Já haviam separado os bens, às vezes filhos estavam separados, a família destruída por causa ali de comportamentos irredutíveis que eles demonstravam ali em 15 minutos. Por causa de 15 minutos de conversa, ele conseguiu definir o que aconteceria em 15 anos. Então, só para você entender o que essa questão de ser irredutível, né, e comportamentos que demonstram que você é uma pessoa irredutível, que pode causar na sua vida de portas fechadas. Pode causar a porta fechada ali do seu matrimônio, do seu relacionamento com seus filhos, patrão e tudo mais, entendeu? Por causa de poucos minutos ali que você externaliza esse tipo de comportamento. Então é muito importante isso, muito importante, né? Outra questão que você pode também fechar portas, além de emprego, além de relacionamentos com amigos, né? Com a sua esposa, esposo, pais e mães, colegas e tudo mais, a questão da descendência, né? Seus filhos. Não sei se você... eu mesmo me recordo de muitas histórias no passado, né, de pessoas mais antigas, por exemplo, que moravam em roça, tudo, aquelas famílias que tinham muitos filhos, né? Muitos filhos, irmãos mais velhos, aquele pai chucro, tal, que não aceitava ser contrariado, era irredutível em tudo mesmo, né? Era comum você ouvir histórias de mulheres casando muito nova nessas épocas, às vezes com 12, 13, 14 anos, corriam, né, para casar, para fugir do coronelismo do pai, porque o pai era uma pessoa irredutível, era uma pessoa grossa, arrogante, sabe, dura de se lidar, não dava o braço a torcer de forma alguma. Então, para fugir dessa questão que ela vivia ali na casa, e às vezes os irmãos mais velhos também absorviam essa característica do pai e oprimiam, né, essas mulheres, essas irmãs mais novas, elas queriam fugir, né, e não queriam mais voltar para a casa do pai de forma alguma. Então, por ser irredutível, você acaba, né, trancando ali, fechando as portas de uma vida mais relacional com seus filhos, com suas filhas. Os filhos começam a querer não contar coisas para você, conta para o vizinho, conta para o amigo e conta até para pessoas às vezes que não deveria, que vão se aproveitar deles,
porque eles não encontram em você, em nós, né, uma pessoa do qual vai ser mais amigável, uma pessoa que vai ser mais compreensiva, uma pessoa ali que vai estender a mão e não vai torcer o braço, vai falar, você tá errada, você isso, você aquilo, sabe? Uma pessoa irredutível mesmo, tá? Então, é muito importante nós tentarmos entender esse tipo de comportamento e por que nós fazemos isso, da onde surgiu isso. Geralmente você pode estar, como se diz, refletindo, né? Copiando e ali replicando o comportamento de alguém que era assim, alguém muito próximo a você, às vezes é sua mãe, às vezes seu irmão mais velho, às vezes seu pai, seu avô, que era uma pessoa muito irredutível, você viveu muito tempo com ele e acabou aderindo aquilo para você, ou às vezes um chefe, um patrão, por exemplo. Eu trabalhei com algumas pessoas muito difíceis de se lidar, pessoas irredutíveis ao extremo, elas não aceitavam que estavam erradas, não aceitavam ser corrigidas, serem confrontadas, então era muito difícil lidar com essas pessoas. Então, por estar trabalhando há muito tempo com esse tipo de pessoa, você acaba, sabe, extraindo isso dela e trazendo para dentro de você, né? Muitos estudiosos, psicólogos, coaches não falam que nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos, mais ouvimos, mais lemos. Então, se você está muito perto de pessoas assim, é possível que você tenha esse tipo de comportamento e automaticamente você vai transferir isso para alguém e automaticamente também vai fechar muitas portas, porque são poucas pessoas que querem ficar próximos de pessoas assim, entendeu? São poucas pessoas que querem dar oportunidade para pessoas assim, porque, como eu disse, é um porre se relacionar com uma pessoa irredutível, tá? Então, se você é uma pessoa irredutível, como eu já fui em algumas coisas, comece a se policiar, comece a analisar a sua vida, comece a perceber o porquê algumas pessoas se afastaram, porquê algumas oportunidades não chegaram, porquê algumas portas se fecharam, né? Ou porque algumas portas não se abriram quando você tentou entrar, e assim por diante. Você vai começar, né? Se você perceber que você é dessa forma e começar a mudar, você vai ver que as conversas já ficam mais leves, você começa a aceitar a opinião dos outros de forma mais tranquila, né? Você começa a respeitar os outros, você começa a ser mais compreensivo, você começa, sabe, a estender mais a mão, a dar mais oportunidade, a receber mais oportunidades, porque as pessoas olham em você uma pessoa legal que elas querem ter por perto, uma pessoa que não afasta ninguém por causa dos seus comportamentos absurdos, né? Porque esse comportamento é um absurdo, pessoal, se você comete ele, se você executa ele com outras pessoas, tá bom? Você é louco, na verdade, como eu já fui. Você está dando um tiro no pé, literalmente, como o ditado diz, dá um tiro no pé. Você está acabando com a sua reputação, você está se auto-sabotando a sua vida profissional, financeira, amorosa, sentimental, sua vida religiosa, sua vida política, você está se auto-sabotando, tá bom? Então mude, se transforme, seja a melhor versão que você pode ser de você mesmo, tá? Estude, pegue o manual e leia, veja, nossa, eu sou isso mesmo. Toda pessoa que lê esse manual que fala pra mim, cara, que tapa na cara, mano, eu sou assim, nossa, eu sou assim, eu preciso mudar. Nossa, eu magoo as pessoas e nem estava percebendo, porque algumas pessoas se afastaram, porque eu estou magoando pessoas. Então leia o manual, vou deixar o link aqui embaixo do vídeo para você que queira ter o manual, tá bom? Vai ser entregue aí na sua casa, tá? Então, pessoal, finalizando aqui mais um vídeo, né, da nossa série Comportamentos que Fecham Portas. Entenda porque você não dá certo, tá? Entenda isso. Quando você entender e começar a mudar, as coisas vão começar a dar certo, as portas vão se abrir, as oportunidades vão chegar e você vai ter uma vida que sempre cresce, tá? Nos seus relacionamentos, seu casamento, com seus filhos, com seu trabalho, com sua empresa e assim por diante. Não tem como você ter comportamentos excelentes e não ter uma vida excelente, mas é possível você ter comportamentos terríveis e ter uma vida terrível, tá bom? Então tome cuidado com isso. Fiquem com Deus, veja esse vídeo, dá um like aqui embaixo, tá bom? Para que ele possa chegar a mais pessoas. Deus te abençoe e tenha uma ótima semana.